Olá pessoal, esse é mais um vídeo para você entender como funciona o mercado de sublimação e de DTF aqui no Brasil. Bom, eu sou representante da Y-Prime, vocês estão vendo ali aquela máquina que a gente vende. Eu sou representante da Papex, papéis, sou representante da MOC também. E nenhuma dessas empresas me patrocina em nada, tá? Eu sou apenas o representante deles e não recebo nada para fazer os meus vídeos. Eu também importo uma tinta para os equipamentos pequenos da linha L e já trabalho nesse mercado há 35 anos. Para vocês terem ideia, eu vendi a primeira prensa térmica no meu estado, lá no início, ainda americana, que não tinha nenhum fabricante nacional. Então vocês podem ter um pouco de conhecimento, né, do que aconteceu nesse tempo todo, da entrada da sublimação digital, da entrada do DTF. E como eu estudo muito e gosto muito desse mercado, eu sou sempre o pioneiro em tudo, né? Então, a gente vai estudando, vai avaliando o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? E com todas as coisas que acontecem, a gente vai tirando uma lição e um entendimento. A percepção é o que dá para a gente que está no mercado há muito mais tempo, né? Eu faço esse ano 63 anos, então essa percepção, né, do que aconteceu, por que as pessoas tiram essa conclusão errada ou tiram a conclusão certa. E eu vou passar um pouco sobre o que eu vi, né, que eu tenho clientes de tudo que é jeito que vocês podem imaginar, clientes amigos, né, eu tenho clientes que não são amigos, eu tenho amigos que não são clientes, né, que a gente ajudou bastante. O mercado é assim, a gente não agrada gregos e baianos, né, como dizem por aí. O que acontece, gente? Na entrada da sublimação digital, inicialmente nós tínhamos a Epson 9800, a 9880, depois tínhamos a Roland RE, tínhamos a Mimac JV5. Esses equipamentos eles começaram lá atrás, né? 2000 e pouquinho, né? E quando lançaram a Shurecolor, né? A Epson, a impressora da Epson, dita especial para sublimação, apenas porque a tinta era da Epson e vinha junto com o equipamento. Todo mundo que comprou esse equipamento, bom equipamento, tá? Tinta razoável, muito cara, mas funcionou melhor do que funcionava antes com a outra Epson. Mas vejam bem, há uma lacuna de entendimento aí que a gente tem que colocar para que as pessoas que usam esses equipamentos elas entendam, né? A 9800 funcionava muito bem, a 9880 também funcionava muito bem. Quando lançaram a 9700 e a 7700, que era um equipamento mais rápido, bem baratinho para você comprar, começaram a ter problemas com as tintas, mesmo que a tinta fosse a melhor tinta, Inktek, JTEC, Kian, se você colocasse essas tintas tops, que funcionavam muito bem numa JV5, numa Roland RE640, funcionava bem na 9800, elas não funcionaram bem na 9700 e na 7700. E o entendimento das pessoas era que a tinta não era própria para esse equipamento, para essa cabeça. Não era isso. Tanto é que a própria JTEC criou um mecanismo chamado J-Feeder, que era um pedestal com altura de 1,60 m mais ou menos, que fazia fluir a tinta por gravidade para entrar no cartucho e esse cartucho assim encher e alimentar as cabeças. O problema desse equipamento, tá? Pouca gente sabe, mas era de alimentação. Ele tinha um cartucho blindado, né? Que o cartucho original de tinta corante ou pigmentada, não lembro qual era a tinta certa para esse equipamento, ele era blindado, ou seja, entrava uma pressão tal, né, que fazia com que ele blindado alimentasse perfeitamente as cabeças e aí ele funcionasse muito bem. Como os cartuchos que foram colocados para sublimação eles eram recarregáveis, sempre dava uma entrada de ar e essa alimentação de ar, né, essa pressurização atrapalhava o bom fluir da tinta e entrava ar, as pessoas achavam que era outra coisa que não entrada de ar, que era, por exemplo, uma obstrução, iam saindo dando limpeza, funcionava durante um tempinho, voltava, funcionava, porque entrava ar toda hora nesses equipamentos. E
A Epson, né, quando lançou a Suricolor, né, não fez esse mecanismo. Ela fez um mecanismo de alimentação que você ia colocando o frasco como todas as outras. Então não era a tinta, o problema não era a tinta. Funcionou bem com a tinta da Epson, porque o mecanismo de alimentação era outro. Outra coisa que as pessoas têm hoje muito medo de técnico, né, esses equipamentos funcionam tranquilamente. O técnico vem aqui raramente, só quando eu tenho algum problema. Fora a parte da alimentação de cabeça, que se você usar uma tinta muito boa, isso vai fluir muito bem, que você nem se preocupa com isso. O resto, que é o problema mecânico, né, se você compra um equipamento muito bom, que ele pode rodar muito bem, você também não se preocupa. Então não há por que ter medo de técnico. Não, eu tenho que comprar essa tinta desse técnico porque ele me dá assistência, ou esse cara que me vendeu o equipamento, senão não vai ter peça. Esses equipamentos, eles são montados na China. Logicamente, existem equipamentos melhores e equipamentos piores, né? O iPrime traz o top de linha, né, do fabricante, do montador. Então, quer dizer, ele não tem nenhuma peça que venha desgastar rapidamente. E as cabeças são muito boas, essas cabeças são da Epson, né? A1 i3200, uma cabeça que deu uma revolucionada no mercado. Não é a melhor cabeça do mundo, para mim é a Kyocera, só que é uma cabeça muito mais cara, também é muito mais durável, né? Mas quando você usa uma tinta muito boa e dá muito pouca limpeza, na minha humilde opinião, o que estraga uma cabeça são limpezas sucessivas e limpezas que não são necessárias. Aí você vai tirando a vida do seu equipamento, né? Se você tiver um bom entendimento de como funciona ele, como funciona a estação de limpeza, usar o líquido de limpeza correto caso você precise, usar a tinta certa, não há nenhum problema grave. Isso eu sempre falo e provo para todo mundo com o funcionamento do equipamento. Vocês estão vendo o equipamento funcionando aí, eu nem olho para ele. Ele funciona a noite toda. Então, é um equipamento de uma boa empresa. No caso, o iPrime é uma empresa que existe em 6 países. Tá? Ele tem, ela tem os técnicos mais capacitados, mais gabaritados, que fazem curso na China, que tem um supervisor técnico que é muito bom, ensina para eles, né, fala como é que a coisa funciona de maneira... Não são perfeitos, ninguém é perfeito, mas é uma empresa muito grande que existe em 6 países, compra tintas de excelente qualidade, com excelente preço. Então o custo-benefício é muito bom. Tem argumentos para tudo. Vá nas feiras, vá em todas as feiras, mas se você quiser, antes de ir à feira, passar aqui no nosso showroom, você vai ver esse equipamento funcionando, você vai ver uma calandra Pengda funcionando, você vai ver uma corte laser da Cazoo, você vai ver uma DTF de 4 cabeças, né? E quando a gente fala de DTF, eu fiz tudo ao contrário do que todo mundo faz hoje em dia, que é comprar um equipamento da China, não dar garantia e vender para vocês. Eu fui o primeiro a pensar em DTF, fiz o primeiro vídeo do Brasil de DTF e passei isso para quem? Para o iPrime, porque eu não sou olho grande, eu quero que todo mundo ganhe, mas o mais importante disso é que a gente venda um equipamento que é testado, que a gente tem uma logística de importação muito bem feita, para que a gente tenha os técnicos mais entendidos do equipamento. Então, eu passei esse projeto do DTF, primeiro do que todo mundo. Nós tivemos a primeira máquina exposta em feira, que inclusive está aqui no meu galpão, que a gente até pegou ela de volta agora, mas foi a primeira máquina exposta em feira, na FESPA de 2021. Eu dei uma palestra também nesse ano lá, eu dei a primeira palestra, a segunda palestra, a terceira palestra, a quarta palestra, e hoje em dia você vê muitos especialistas, né, que trabalham há 3, 4, 5 meses, né? Ou seja, aquilo que eu peguei embrionário, o equipamento que eu peguei que funciona até hoje também, que era o meu equipamento, isso tudo mostrou para a gente como você funciona perfeitamente com o equipamento e o que você não deve fazer. O que é o insumo correto,
o que é o filme, a tinta, o pó, para trabalharem de maneira correta. Existem muitos segredos, existem muitos entendimentos. Eu também faço parte de um grupo de iniciantes de DTF, né? É um grupo onde muitas pessoas começaram quase que imediatamente quando eu comecei no mesmo tempo. Tiveram até uns mais corajosos ainda que começaram até um pouco antes, mas compraram a máquina lá da China. Muitos nem levaram adiante, porque não é fácil, você tem que ter todo um suporte, e eu até alerto para vocês, não façam importação de equipamentos eletrônicos assim, direto da China, porque vocês não vão ter o suporte técnico de quem está em contato com o chinês, porque quando o chinês vende um equipamento, ele não dá o mesmo tratamento do que quem compra 1000 equipamentos. Então, isso vocês têm que entender, pagar um pouquinho mais, né? Vale muito a pena. Outra coisa é pagar o consumível, né, de uma empresa que compra muita coisa e que ela está comprometida com a qualidade final, tá? Embora ela tenha uma competitividade muito grande, vão existir pessoas que vão vender tintas de classe 1. Existe tinta de classe 10. Então, se o cara vende a tinta de classe 1, ou seja, a mais barata de todas, logicamente a gente não tem como bater o preço deles se a gente tiver a tinta de classe 10, que é a tinta melhor para você. Só que você vai sentir isso no seu equipamento, você vai sentir isso no seu produto final. Tudo tem uma explicação, gente. O próprio filme, né, a gente também explica como ele funciona, como ele existem diferenças entre um lado, dois lados, saia quente, saia frio, né? Tudo isso tem uma explicação e tudo recai sobre o preço final dos consumíveis. Então, gente, vão às feiras, né, participem de tudo que vocês quiserem, mas tenham um entendimento, né, de como funciona, né, a sublimação e como funciona o DTF, para que você não caia nos argumentos pífios, né, que são ditos por aí, que você compra um equipamento, não, mas agora esse equipamento tem a qualidade isso, aquilo outro, e a tinta custa 400, 500 reais, tá? Você precisa ser competitivo. Então, comprar um equipamento de quem está no ramo há muitos anos, quem explica tudo, quem tem um suporte de uma grande empresa por trás, é outro nível, gente. Ok? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem sempre, se vocês gostarem, é lógico. Um abraço.